Você pensa que a universidade é um prédio, um campus, um diploma pendurado na parede. Não é! A universidade é uma cadeia alimentar vestida de cerimônia. É um teatro onde todo mundo entra dizendo que veio buscar conhecimento, mas descobre, tarde demais, que ali dentro se aprende também medo, status, silêncio, ego, sobrevivência e o preço exato de ser substituível. De longe parece um lugar de oportunidades. Por dentro, parece uma cidade que nunca dorme e nunca explica suas regras. E o mais estranho é isso. Cada pessoa que cruza aqueles corredores acredita que está vivendo a própria história, sem perceber que está ocupando um posto dentro de uma hierarquia antiga, quase invisível, onde cada degrau muda a forma como você fala, sonha, sofre e olha para quem está abaixo. E é aí que tudo fica mais interessante, porque a mesma instituição que recebe alguém com mala, ansiedade e esperança também pode, anos depois, transformar essa mesma figura em alguém que assina cortes de orçamento, aprova demissões, sorri eventos e aprende a chamar pressão de responsabilidade. Entre um extremo e outro, existe uma escada, e cada nível dessa escada arranca alguma coisa de você e entrega outra no lugar. Se você gosta de enxergar o que normalmente fica escondido, se inscreve agora, porque daqui em diante você não vai olhar para uma universidade do mesmo jeito. No começo, você não entra na universidade, você colide com ela. Chega carregando caixas, roupas, expectativas que nem eram suas e uma versão de si mesmo que ainda tem cheiro de casa. Tudo parece maior do que deveria. Os prédios, os corredores, as filas, a liberdade. Você ainda acha que liberdade é ausência de regra. Ainda não entendeu que, muitas vezes, liberdade é só a primeira forma do abandono. O calouro vive num estado de exposição permanente. Ninguém sabe quem ele é. E exatamente por isso, ele acredita que pode ser qualquer coisa. Essa é a parte bonita. E essa também é a parte perigosa. Porque a universidade adora gente em branco. Gente pronta para absorver identidade. Pronta, ambição emprestada, opinião em promoção, pertencimento instantâneo. Você entra querendo estudar. Em poucos dias. Já quer ser aceito. E isso muda tudo. As primeiras semanas não parecem educação. Parecem teste. Você testa sua coragem social. Testa seu limite de sono. Testa até onde consegue fingir segurança, quando não conhece ninguém. Não entende o sistema. Não sabe escolher disciplinas e percebe que o carisma virou competência provisória. Todo mundo está representando uma versão mais interessante de si. O tímido finge independência. O confiante finge experiência. O perdido finge calma. E no meio desse teatro improvisado, ninguém admite a solidão porque a solidão ali parece fracasso. Então você aprende rápido o primeiro idioma real da universidade. Parecer bem, dizer que está tudo sob controle, sorrir no restaurante universitário, mesmo sem saber com quem sentar, tirar foto em grupo numa noite qualquer e horas depois voltar para um quarto silencioso, com a sensação brutal de que talvez esteja cercado e sozinho ao mesmo tempo. O aprendizado acadêmico demora, o aprendizado emocional chega sem aviso. No segundo momento, algo muda. Você não é mais novidade. Já sabe atravessar o campus, sem olhar mapa. Já entende quais professores cobram presença como se fosse moralidade e quais transformam a sala em fronteira livre. Você reconhece atalhos, horários, armadilhas. Parece pouco, mas não é. Na universidade, saber funcionar já é uma forma de poder. É aí que vem a falsa sensação de maturidade. Você escolhe um curso ou confirma o que escolheu cedo demais, como quem decide o resto da vida baseado num semestre em que ainda nem sabia quem era. Todo mundo age como se essa decisão fosse racional. Raramente é. Às vezes você escolhe por afinidade.
Às vezes, por medo. Às vezes porque alguém admirável disse que havia futuro. Às vezes porque queria provar uma coisa a uma família que nunca entendeu muito bem. Porra, o que você fazia ali? E depois de escolher, passa meses defendendo sua escolha para os outros, enquanto tenta defendê-la para si mesmo. Nesse estágio, a conta chega. Literalmente, moradia, transporte, comida, material, aluguel, boleto, estágio mal pago, trabalho de meio período. A universidade começa a ensinar por meio da fricção. Você descobre que o idealismo pesa menos quando o mercado do bairro aumentou o preço do básico. Descobre que independência tem um custo muito menos poético do que parecia aos 18 anos. Descobre também que existe uma diferença enorme entre estudar e sustentar a possibilidade de continuar estudando. Muita gente acha que o segundo ano é um corredor entre a euforia e a formatura. Não é. É a fase em que você percebe que o sistema tem códigos não escritos. Não basta esforço. É preciso entender timing, contatos, linguagem, postura, os lugares certos para estar e os emales certos para responder. Começa a notar que alguns avançam não porque sejam brilhantes, mas porque aprenderam cedo a arquitetura invisível da vantagem. A universidade continua falando em mérito, você começa a notar a presença silenciosa da estratégia. A partir daí, o terceiro degrau acelera tudo. Agora as turmas diminuem, os debates ficam mais densos e já não dá para se esconder atrás de presença física. Sua voz passa a valer mais, o que significa que seus vazios também aparecem mais. Você já não consegue sobreviver só repetindo o que ouviu. Precisa interpretar, sustentar argumento, defender ideia, tolerar o desconforto de pensar de verdade, e pensar de verdade cansa mais do que decorar. Esse é o período em que o futuro deixa de ser palavra abstrata e começa a invadir a rotina. Feiras, processos seletivos, currículos, perfis profissionais, cartas de apresentação, entrevistas, networking, estários. De repente, o campus inteiro parece uma antessala do mercado, e o mais cruel é que ninguém diz isso de forma honesta. Dizem que você está se preparando na prática. Você começa a disputar espaço antes mesmo de sair da sala de aula. É também quando amizades são testadas de um jeito menos dramático e mais definitivo. Já não basta afinidade superficial. O tempo aperta, os interesses divergem, as dores ficam mais específicas. Algumas pessoas que pareciam indispensáveis desaparecem com uma naturalidade assustadora. Outras, improváveis, permanecem. Você percebe que a universidade não revela apenas vocações, ela revela caráter sob pressão. E isso nem sempre é bonito. Chega então o momento em que o último ano deveria soar como vitória, mas muitas vezes ele soa como vertigem. Você passou tempo demais correndo em direção a esse fim para perceber que, quando ele finalmente aparece, vem acompanhado de uma pergunta sufocante. E agora? O diploma, que durante anos pareceu solução, começa a parecer tradução oficial de um problema mais complexo, porque terminar não significa estar pronto. Significa apenas que o escudo institucional vai cair. O formando vive um tipo raro de exaustão. Não é só cansaço físico, é desgaste acumulado de expectativa, comparação, incerteza e repetição. Você já aprendeu a entregar trabalho sem dormir, a responder como se estivesse motivado, a comparecer mesmo sem energia. Mas agora precisa também parecer empregável. Precisa convencer desconhecidos de que seu potencial merece salário. Precisa vender confiança justamente quando a confiança está mais frágil. E aí vem uma revelação que quase todo mundo encontra em silêncio.
O mundo lá fora não está esperando por você. Não existe fila organizada de oportunidades premiando esforço acumulado. Existe concorrência, improviso, sorte, timing e a humilhação discreta de ser ignorado por sistemas automáticos antes que um olho humano chegue ao seu nome. Quando a resposta positiva aparece, às vezes vem de um lugar nada a ver com o que você estudou. Eboc, aceita, porque a vida real não respeita pureza de plano, mas a escada não termina na formatura. Para alguns, ela só troca de iluminação. A pós-graduação não é continuação romântica do estudo, é outro regime de vida. Ali, o conhecimento perde a inocência. Ler deixa de ser descoberta e vira obrigação disciplinada. Produzir texto deixa de ser expressão e vira prova de permanência. O ambiente parece mais sofisticado, mais intelectual, mais nobre. Só que, por baixo dessa estética, existe uma máquina de pressão refinada. O pós-graduando aprende depressa que talento, sozinho, não sustenta carreira acadêmica. Há orientadores que expandem sua visão e há orientadores que encolhem sua respiração. Há grupos que acolhem e há ambientes que transformam insegurança em método de controle. Você começa a entender que a pesquisa pode ser fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente solitária. Passa horas tentando arrancar sentido de textos áridos, defendendo hipóteses frágeis, revisando páginas que nunca parecem suficientes. O mundo continua girando lá fora. Você continua sentado diante de uma tela, perseguindo uma linha de raciocínio que talvez ninguém leia com a atenção que exigiu de você. Quando começa a ensinar, vem outro choque. Pela primeira vez, você está na frente. Alguém olha para você esperando direção, e você descobre uma verdade desconfortável. Ensinar não é apenas dominar conteúdo, é administrar presença, ritmo, energia, impaciência, dúvida, ego e silêncio. Você termina uma aula e sente que entregou muito mais de si do que estava no plano de ensino. Depois volta para casa com provas, mensagens, cobranças e uma remuneração, que parece comentário irônico sobre o valor social do trabalho intelectual. Se continuar subindo, a crueldade muda de forma o professor temporário, o adjunto precário, o profissional sem estabilidade vive no ponto cego da instituição. Sustenta salas, corrige trabalhos, orienta alunos, segura calendários inteiros, mas continua tratado como peça provisória. É experiente demais para ser iniciante e descartável demais para ser respeitado como estrutura. A universidade o utiliza como quem aluga fôlego por semestre. Essa talvez seja uma das zonas mais duras da escada, porque nela mora um amor sincero pelo ensino, convivendo com a brutalidade da insegurança. Você prepara a aula com seriedade, acompanha alunos de perto, testemunha transformações reais e ainda assim precisa aceitar contratos frágeis, renda instável e o lembrete permanente de que dedicação não garante permanência. É nesse ponto que muita gente começa a suspeitar que o sistema não está quebrado por acidente. Talvez ele funcione exatamente assim porque aprendeu a lucrar com a paixão de quem ainda acredita na missão. Quando, enfim, alguém cruza a fronteira e conquista um cargo estável, a narrativa externa fala em triunfo. E, de certo modo, é. Só que o professor efetivo descobre logo que segurança não elimina a cobrança, apenas a torna mais sofisticada. Agora, você não precisa só ensinar bem. Precisa publicar, orientar, captar recursos, entrar em comissão, comparecer a reuniões longas, negociar política departamental, medir palavra em público, construir reputação e proteger tempo num ambiente que tenta colonizar cada hora do seu dia. Existe glamour imaginário em torno da carreira acadêmica estável. Por dentro, o que existe é vigilância com verniz de autonomia. Você aprende a produzir sob avaliação contínua. Aprende que um artigo recusado
Não é só um texto recusado, às vezes parece um mês da sua vida, devolvido com correções em vermelho. Aprende que colegas podem ser parceiros brilhantes e concorrentes silenciosos ao mesmo tempo. Aprende que prestígio nesse universo quase nunca faz barulho fora dele, mas organiza hierarquias internas com precisão cirúrgica. E então, um dia, se ficar tempo suficiente, você deixa de lutar apenas pela própria posição e passa a decidir o destino dos outros. Primeiro, em pequenas instâncias, depois, em comissões maiores, depois, em cargos administrativos. É um deslocamento moral delicado. Você entra na universidade porque ama ideias. Pode acabar gastando a maior parte do seu tempo administrando orçamento, crise e disputa humana. É aqui que muita coisa se revela. O coordenador, o diretor, o gestor acadêmico percebe rápido que instituições não são movidas só por visão, são movidas por planilha, influência, contenção de dano e linguagem diplomática. Agora a conversa já não é apenas sobre formação, é sobre retenção, evasão, corte, ranking, captação, desempenho, reputação. Você aprende a dizer não de um jeito que pareça mais adiante. Aprende a sustentar decisões impopulares com voz serena. Aprende, sobretudo, que cada escolha administrativa tem um rosto escondido atrás. Quando essa lógica sobe mais um degrau, aparece a figura que quase ninguém inveja de verdade, embora muitos invejem por fora o alto dirigente. O reitor, o presidente, o rosto oficial da universidade. De longe, parece poder. De perto, parece cerco permanente. Você representa a instituição em crises, em cerimônias, em negociações com doadores, governos, conselhos, imprensa, famílias, estudantes, sindicatos, investidores simbólicos de todo tipo. Seu trabalho já não é apenas proteger o ensino, é manter a máquina viva, sem deixar que ela imploda diante das contradições que carrega. Nessa altura, a universidade deixa de parecer templo e passa a parecer organismo de alta manutenção. Um organismo bonito, influente, transformador, mas ainda assim, dependente de dinheiro, reputação e da boa vontade exausta de pessoas que frequentemente entregam mais do que recebem. Você fala em futuro, inclusão, excelência, inovação e talvez acredite em todas essas palavras. Mas também sabe quanto custa cada uma delas quando precisa colocá-las no orçamento. Esse é o ponto mais alto visível da escada e também o mais solitário, porque quanto mais alto se sobe, menos gente responde com honestidade perto de você. O dirigente vive cercado de deferência, relatórios e agendas lotadas. Mas cada decisão chega acompanhada da consciência de que alguém vai pagar o preço. Uma verba redirecionada, um projeto adiado, um departamento esvaziado, uma demissão racionalizada, uma crise tratada como comunicado. A linguagem fica elegante. A consequência continua brutal. E aqui está a revelação principal, a que quase nunca aparece nos discursos bonitos de formatura. A universidade não é apenas o lugar onde vidas são transformadas. É o lugar onde versões inteiras de uma pessoa são fabricadas, premiadas, moídas, refinadas e às vezes substituídas. Cada degrau oferece prestígio ou promessa, mas cobra algo em troca. O calouro entrega a inocência. O veterano entrega certezas. O formando entrega a fantasia de que esforço basta. O pesquisador entrega a espontaneidade. O professor entrega tempo. O gestor entrega partes da própria linguagem. O dirigente, se não tomar cuidado, entrega a capacidade de lembrar por que tudo começou. E mesmo assim, apesar de tudo, a universidade continua. Continua porque há algo de genuinamente poderoso ali dentro.
Há encontros que mudam destinos. Há professores que salvam sem saber. Há ideias que abrem mundos. Há alunos que entram quebrados e saem maiores. Não porque o sistema foi gentil, mas porque, no meio dele, encontraram brechas de verdade. A instituição falha o tempo inteiro, mas o conhecimento, quando atravessa uma pessoa no momento certo, ainda é uma força quase irreversível. Talvez seja por isso que esse universo sobreviva às próprias contradições, porque, mesmo cercado de vaidade, burocracia, disputa e desgaste, ele ainda produz momentos raros de expansão humana. O problema é que esses momentos quase nunca aparecem nos relatórios. O que aparece são números. O que fica na memória, no entanto, é outra coisa. Uma conversa de corredor. Um texto que mudou sua maneira de pensar, um fracasso que desmontou sua arrogância, o mentor que devolveu o rumo, uma aula em que pela primeira vez você sentiu a mente abrir espaço. No fim, a universidade não é só onde você estuda, é onde você aprende qual versão de si resiste quando o ambiente exige performance, adaptação e ambição ao mesmo tempo. Uns saem com diploma, outros saem com cicatriz. A maioria sai com ambos. E o ciclo recomeça antes mesmo de você perceber. Neste exato momento, alguém está chegando pela primeira vez a um campus, tentando agir como se não estivesse com medo. Alguém está no meio do curso fingindo convicção sobre o próprio futuro. Alguém está enviando o currículo com a sensação de estar atrasado para uma vida que nem começou direito. Alguém está corrigindo prova à tarde da noite para um salário que não combina com a responsabilidade. Alguém está assinando uma decisão administrativa e se perguntando quando foi que parou de falar de ideias para falar de metas.